Guaíba Agro. Apresentação, Sandro Fávero. Olá, caro guaibeiro, estamos abrindo mais um Guaíba Agro. Hoje é segunda-feira, 6 de julho de 2026. Nosso programa tem um oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, tá com crédito Banrisul, soluções com ótimas taxas. Acesse o site e confira. Guaíba Agro tem na mesa de áudio Daniel Zucco e Cleiton Lopes, também responsável pelas gravações e edições, a coordenação de central de Guilherme Silveira, gerência de jornalismo de Rafael Sequim, direção-geral de Claudinei Girotti, edição e apresentação de Sandro Fávero. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Tá com crédito no Banrisul para organizar a vida financeira, realizar planos pessoais ou dar fôlego ao seu negócio hoje. Tem agro, tô na Guaíba. E a gente abre o programa desta segunda falando de olivicultura. A Estância das Oliveiras de Viamão conquistou 2 dos principais prêmios especiais do Evo Yoc Italy 2026. O azeite La Mama foi eleito o melhor azeite do Brasil, enquanto o Frantoio recebeu o título de melhor azeite monovarietal de todo o hemisfério sul. Além dos 2 grandes prêmios, todos os demais 10 azeites apresentados conquistaram medalha de ouro. A cerimônia ocorreu em Palme, na Calábria, região italiana reconhecida por sua tradição olivícola. A edição reuniu 786 azeites de diferentes países, incluindo 115 brasileiros. O concurso contou com um painel de 32 jurados internacionais de 14 países, os maiores especialistas mundiais na avaliação sensorial de azeites. As amostras foram analisadas às cegas, sem identificação de marcas, países ou produtores. Entre os critérios avaliados estavam qualidade e intensidade do frutado, equilíbrio, complexidade, persistência, amargor, picância, harmonia e ausência de defeitos. As avaliações seguiram as diretrizes do Conselho Oleícola Internacional. O concurso italiano é um dos mais importantes do ranking mundial. Em 2025, a Estância das Oliveiras de Viamão alcançou a posição de 3ª marca de azeites mais premiadas do mundo. E o assunto agora é a importância do manejo de resistência de insetos e as formas de capacitação dos produtores. A resistência de insetos a diferentes formas de controle tem se tornado um dos principais desafios da agricultura moderna. Na prática, isso acontece quando uma população de pragas passa a responder cada vez menos a tecnologias usadas no campo, como inseticidas, controle biológico e plantas geneticamente modificadas. Para ajudar produtores rurais, engenheiros agrônomos e técnicos a lidar com esse cenário, a CropLife Brasil e o IRAC Brasil oferecem uma capacitação online e gratuita sobre manejo de resistência de insetos. O curso explica em linguagem simples os fatores que aceleram a resistência das pragas e as estratégias para preservar a eficiência das tecnologias agrícolas, tema que exige atenção do setor, afirma o coordenador de sustentabilidade da CropLife Brasil, Pedro Duarte. Lançado pela CropLife, o novo curso de manejo de resistência ele é uma iniciativa fundamental para apoiar produtores, técnicos e demais profissionais no agro na adoção de estratégias que preservam a eficácia das tecnologias no campo. Então, o objetivo é investir em capacitação e difundir as boas práticas de manejo. Dessa forma, a gente consegue prolongar a vida útil das ferramentas, reduzir as perdas e contribuir para uma agricultura cada vez mais sustentável e eficiente. O presidente do IRAC Brasil, Eduardo Machado, explica como a rotação de tecnologias, a integração de diferentes métodos de controle e o monitoramento constante das lavouras ajudam o profissional. Nestas videoaulas, teremos explicações claras de como ocorre a evolução da resistência, tanto a inseticidas, assim como para plantas BT. Dessa maneira, teremos diversos exemplos de estratégias para evitar a resistência e auxiliar na melhor tomada de decisão em relação ao uso de inseticidas, o que irá auxiliar na sustentabilidade do manejo como um todo e também irá ajudar ao produtor para obter uma melhor rentabilidade na sua lavoura.
O curso está disponível gratuitamente na plataforma CropLife Conecta. A capacitação é dividida em 6 videoaulas e pode ser acessada por profissionais do agro interessados em produtividade, sustentabilidade e boas práticas no campo. E uma tecnologia desenvolvida por pesquisadores gaúchos pode transformar a forma como produtores rurais monitoram uma das principais pragas da cultura da soja. Utilizando nanosensores capazes de detectar compostos químicos liberados pelos próprios insetos, o estudo abre caminho para sistemas de monitoramento mais precisos, rápidos e sustentáveis, com potencial para reduzir aplicações desnecessárias de inseticidas no campo. A pesquisa foi realizada para uma tese de doutorado desenvolvida na Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai das Missões, a URI Erechim, pelos pesquisadores Douglas Dias e as irmãs Clarice e Juliana Steffens, com o apoio do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e Nanotecnologia para a Agricultura Sustentável, o NanoAgro. O trabalho demonstrou a eficiência de nanosensores funcionalizados com polianilina, prata e óxido de grafeno para identificar compostos voláteis emitidos pelo percevejo verde e pelo percevejo barriga verde, duas espécies que figuram entre as principais ameaças à produção de soja. A inovação parte de um princípio já utilizado pela própria natureza, a comunicação química entre os insetos. Os percevejos liberam substâncias voláteis que desempenham funções relacionadas à reprodução, agregação e defesa. Os pesquisadores exploraram estes sinais para criar sensores capazes de reconhecer a presença dos insetos antes mesmo que os danos se tornem visíveis na lavoura. O resultado é uma tecnologia que funciona como um sistema de olfato eletrônico, identificando a presença das pragas por meio dos compostos presentes no ambiente. Hora agora de falar de bubalinocultura aqui no Guaíba Agro. A carne de búfalo identificada já pode ser adquirida em açougues da Grande Porto Alegre. A carne de búfalo passou a ser vendida com identificação própria em lojas do Shopping das Carnes na Grande Porto Alegre. Os cortes são comercializados na capital gaúcha, nas unidades do bairro Azenha, Ipanema e Partenon, além de uma unidade em Viamão, e também deve integrar nova loja prevista para abrir 6 de agosto na Avenida Protásio Alves, em Porto Alegre. A operação é abastecida pelo frigorífico Belmonte, de Nova Brécia, que vem ampliando o abate de búfalos e a distribuição da carne no varejo gaúcho. A venda com marca própria e identificação do produto nas gôndolas ajuda o consumidor a reconhecer a origem da carne bubalina no momento da compra. A linha inclui cortes voltados ao churrasco, como contrafilé, entrecô, costela, costela janela e assado de tira. Também a oferta de bifes, iscas e cubos, formatos usados no preparo diário e procurados por consumidores que buscam carne mais magra e com maior teor de proteína. O sócio proprietário do frigorífico Belmonte, Edgar Barbieri, afirma que a proposta é trabalhar diferentes partes da carcaça e manter a oferta contínua nos pontos de venda. E a ideia é manter o produto com regularidade, né? Sempre ter, sempre encontrar em todas as lojas do Shopping de Carnes. O vice-presidente da Associação Gaúcha de Criadores de Búfalos, Ascribu, Rafael Gonçalves, avalia que a venda identificada responde a uma demanda recorrente de consumidores que já conhecem o produto. Segundo ele, em ações de degustação e assados promovidos pela entidade, uma das principais perguntas era onde encontrar a carne de búfalo para compra na Grande Porto Alegre. Carne de búfalo de animais jovens que são abatidos pelo frigorífico Belmonte de Nova Brécia e chegam ao consumidor identificadas. Mais uma possibilidade do consumidor acessar esta proteína vermelha, que possui menos colesterol, menos gordura, mais proteína, mais nutrientes e ter possibilidade hoje de consumo desta carne aqui na Grande Porto Alegre. Para o vice-presidente da Ascribu, a presença do produto com identificação nas gôndolas também abre uma etapa de agregação de valor à cadeia produtiva. Da agência AgroEffective, Nestor Tipa Júnior. Obrigado, Nestor. E agora o assunto é a pecuária leiteira, um estudo desenvolvido pela Embrapa que envolve a mamada cruzada, como é chamado, um comportamento de bezerros leiteiros que compromete o desenvolvimento saudável desses animais quando criados em grupo. A alternativa encontrada foi um dispositivo simples, que é um bebedouro com bico artificial. A pesquisadora Tereza Alves destaca o bem-estar animal proporcionado pelo sistema testado.
A separação entre a vaca e o bezerro ao nascimento é uma prática muito comum em propriedades leiteiras mais tecnificadas, principalmente por questões de manejo, controle sanitário e o aproveitamento do leite. Mas é importante entender que o bezerro nasce com uma necessidade natural muito forte de mamar várias vezes ao dia. Na natureza, um bezerro pode mamar entre 8 e 12 vezes por dia, em pequenas quantidades, inclusive durante a noite. Ou seja, ele passa boa parte do dia realizando esse comportamento de sucção. E quando levamos esse animal para um sistema convencional, normalmente ele recebe leite apenas 2 vezes ao dia e muitas vezes em baldes ou mamadeiras, que não são adequados. Então, ele mata a fome, mas não satisfaz totalmente a necessidade comportamental de sugar. E é aí que aparece um dos grandes desafios da criação coletiva, a mamada cruzada. A mamada cruzada acontece quando o bezerro começa a sugar partes do corpo de outro animal, como umbigo, orelha, prepúcio ou até as tetas do companheiro. E isso é um comportamento que revela frustração. O animal continua procurando algo para sugar porque aquela necessidade natural não foi totalmente atendida durante o aleitamento. E muitos produtores ficam receosos de trabalhar com animais em grupos justamente por causa disso. Existe o medo de aumentar problemas sanitários, perder o controle individual dos animais e intensificar a mamada cruzada. O bezerro já nasce com uma motivação muito forte para sugar. Quando ele recebe pouco leite, quando a alimentação é muito rápida ou quando não existe um sistema que permita a sucção adequada, ele tenta compensar isso sugando os companheiros. Isso traz consequências importantes, tanto para quem realiza quanto para quem recebe a sucção. No animal que realiza a mamada cruzada, pode acontecer ingestão excessiva de pelos, causando desconfortos digestivos. Em alguns casos, os animais também podem sugar em regiões que estejam sujas de fezes, podendo transmitir doenças como a diarreia. Já no animal que recebe a sucção, aparecem lesões, perdas de pelo e inflamação. O umbigo é uma das regiões mais afetadas, aumentando o risco de infecções importantes, uma vez que o umbigo do animal nos primeiros dias de vida ainda não cicatrizou totalmente. E esse estudo mostrou que os sistemas onde os bezerros tomavam água no bebedouro aberto, 39% das mamadas cruzadas eram direcionadas para o umbigo. Já nos sistemas com bico, essa frequência caiu pela metade. A mamada cruzada, direcionada para as tetas das bezerras, também podem causar danos permanentes ao úbere. Esses animais podem chegar à fase adulta com deformações mamárias, maior predisposição a mastite ou até mesmo perda de quartos mamário. Então, além de um problema de bem-estar, a mamada cruzada pode gerar impactos econômicos. E um outro dado muito interessante dessa pesquisa foi que o comportamento de sucção direcionado tanto para a base do úbere quanto para o escroto foram observados apenas nos casos onde os animais recebiam águas no balde aberto. A maior frequência da mamada cruzada ocorre logo após o fornecimento de leite. E isto mostra que esse comportamento está diretamente ligado à motivação da sucção não satisfeita. Por isso, hoje as estratégias de prevenção são tão importantes. Elas podem ser o fornecimento adequado do leite, uso de bicos para estimular sucção natural, acesso de água em bicos artificiais, fornecimento de forragem, enriquecimento ambiental com escovas ou outros objetos para exploração. O mais importante é entender que o comportamento do animal sempre está tentando nos mostrar alguma coisa. Quando observamos uma alta frequência de mamada cruzada, normalmente isso é um alerta que precisamos revisar o manejo, alimentação ou ambiente. E quando conseguimos atender melhor as necessidades naturais desses bezerros, os resultados aparecem não só no bem-estar, mas também na saúde e no desempenho do futuro animal. A estratégia foi o uso do balde aleitador coletivo como um bebedouro com bico, em sistemas coletivos a pasto. Em vez de fornecer água em baldes abertos, os animais tinham acesso a bicos, que permitem a sucção ao longo do dia. Esse tipo de estratégia é chamada de enriquecimento ambiental. E nesse caso,
também pode ser considerado um enriquecimento nutricional, uma vez que a água é um componente essencial para a vida do bezerro. Então, hoje, o caminho não é evitar a criação coletiva. O caminho é adaptar o manejo para respeitar melhor o comportamento natural dos animais. Quando fazemos isso, conseguimos melhorar o bem-estar, reduzir problemas sanitários e tornar o sistema mais eficiente. E a Secretaria Estadual da Agricultura prorrogou em caráter excepcional até o próximo dia 10 de julho prazo para a atualização cadastral das explorações agropecuárias e para a declaração anual de rebanho. A medida foi oficializada por meio da Instrução Normativa 05 de 2026, publicada no Diário Oficial do Estado. A declaração é obrigatória para todos os produtores rurais que possuem animais de interesse da Defesa Sanitária do Rio Grande do Sul. Devem ser informados os rebanhos existentes na propriedade, incluindo bovinos, búfalos, equinos, asininos, muares, ovinos, caprinos, suínos, aves, peixes, abelhas e outras espécies previstas na legislação estadual. As informações fornecidas pelos produtores são fundamentais para manter atualizado o cadastro pecuário do Estado, subsidiar as ações de vigilância sanitária e fortalecer os programas de prevenção, controle e erradicação de doenças animais. Os dados também contribuem para a rastreabilidade da produção, segurança sanitária e ajudam a manter os mercados consumidores para os produtos de origem animal aqui do Estado. E assim a gente vai encaminhando o encerramento deste primeiro bloco. Em nome do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, tá com crédito? Banrisul, soluções com ótimas taxas. Acesse o site e confira. Voltaremos já já. Estamos voltando agora com o segundo bloco do Guaíba Agro, em nome do Senar RS, que está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo. Porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Está com crédito no Banrisul para organizar a vida financeira, realizar planos pessoais ou dar força hoje. Tem agro? Dona Guaíba. Bem, no Guaíba Agro, neste bloco, a gente vai falar de mais uma iniciativa do Memorial da Evolução Agrícola, que fica lá em Horizontina, na região noroeste do estado, e que trata aí da gastronomia, da culinária tão tradicional e esse incentivo a partir, então, do programa Sabores da Terra. E a gente vai saber mais detalhes, então, né, deste projeto, do edital, como é que vai ser desenvolvido, quem pode participar, conversando a partir de agora com a Carla Borba, que é a coordenadora do Programa Educativo, Cultural e Socioambiental do MEA, Memorial da Evolução Agrícola. Então vamos lá para Horizontina. Cara, Carla, seja bem-vinda aqui ao Guaíba Agro. Olá, como vai? Tudo bem, Sandro? É um prazer sempre estar conversando contigo. E agora trazendo essa novidade, né, do nosso educativo do Memorial da Evolução Agrícola, que é o edital Sabores da Terra, que vai acontecer, né, no nosso ambiente aqui preparado para esse momento de sentir os sabores, provar, né, degustar os sabores da nossa região, que é na Cozinha Experimental MEA. Nós temos uma cozinha aqui dentro do Memorial, que é um espaço educativo, né? Então, esse edital é para que as pessoas que se inscrevam possam utilizar a cozinha como um espaço educativo, né, pedagógico. Perfeito. A iniciativa vai selecionar 5 projetos, Carla? Isso, são 5 projetos, onde cada proponente receberá R$3.000, né, para executar toda a proposta, que é fazer, então, 2 oficinas. É a mesma oficina, mas com públicos diferenciados, um público para adultos e o outro para a comunidade escolar, né? Então teremos 10 oficinas, é isso? Exatamente, 10 oficinas. E a gente traz uma provocação, né, nesse edital para os proponentes, que é pensar os sabores da terra, principalmente no sentido de olhar para a produção agrícola do nosso Rio Grande do Sul, da nossa região, né? Então, assim, que os insumos, os ingredientes, eles venham de agricultura familiar ou de produção orgânica, de agrofloresta, né? Então, esse é o objetivo principal desse edital. Tá bem, perfeito. E o investimento é do Programa Nacional de Incentivo à Cultura, é isso?
Isso, na verdade, o Memorial da Evolução Agrícola, ele é um projeto do Instituto John Deere, vinculado ao Ministério da Cultura, via Lei Rouanet. Então, esse valor que o educativo, né, que o MEA está aportando para o edital, de R$15 mil no total, né, 3 mil para cada projeto, ele vem desse, né, da lei de incentivo, né? Então, a gente está, assim, usando aí uma verba, né, de patrocínio, uma verba pública, de uma certa forma, né? Tá bem. Inscrições para pessoas jurídicas. Isso, então como a gente está trabalhando, né, e esse valor sai de um PRONAC, né, que está vinculado ao Ministério da Cultura, os proponentes têm que ser pessoa jurídica, né, a gente solicita que na equipe pode ser ME, pode ser MEI, pode ser associação, cooperativas, né, e a pessoa responsável, o proponente, a equipe desse projeto tem alguém ali que tem uma experiência na gastronomia, na culinária, ou daqui a pouco pode ser um educador ambiental, né, ou pode ser até mesmo um artista que trabalhe com questões de alimentação, pode ser, enfim, então as profissões são bem amplas ali desse proponente, né, e a gente quer muito poder acessar receitas, né, receitas de famílias, receitas do nosso estado, da nossa região, que a gente possa degustar esse sabor local, né, das nossas tradições. E muito além de um prato, carrega consigo, né, toda uma identidade cultural, não é? Desenvolvimento, não é? Da região, não é? Com certeza, né? A gente, hoje, cada vez mais, né, pensar no que você come, da onde você compra esses produtos, né? Além de ser um gesto cultural, que carrega um patrimônio, uma memória, né? É também um gesto de pensar o desenvolvimento do nosso estado, a parte agrícola, e principalmente o que a gente vem observando, né? É a questão da segurança alimentar, de que a gente olhe de novo para não comer mais tanto processado, né? A gente olhar para esses produtos que tenham, enfim, que sejam mais naturais, sejam mais nutritivos, né? Então, também é um pouco essa provocação, assim, né? De pensar essa alimentação mais saudável. Com certeza. E aí a gente tem, aí mesmo na região, aí a produção forte de grãos, passa pela soja, pelo trigo, pelo milho, mas também, se a gente olhar para as frutas, temos o butiá aí em Giruá, que é tão forte, tem, né, a questão da carne suína, o leite, não é? São tantos produtos, é uma matriz diversificada, não é? Que dá possibilidade de se fazer muitos produtos. Aliás, até repaginar pratos que nossos avós faziam com um toque mais contemporâneo, não é? Com certeza, e acho assim, até essa questão dos grãos, né, aqui na região a gente tem profissionais provocando, né, pratos com soja, exato. A gente, né, o a gente milho, viu isso na FenaSoja esse ano, não é, quando a Emater impulsionou, tínhamos mais de 60 pratos lá, foi incrível, né, a base de soja. Exatamente, então o nosso convite aos proponentes é que enviem essas ideias, né, acho que esse repaginar a memória, né, é importante também. Então, enviem essas ideias para que a comunidade possa aprender a fazer também, né? Claro. Então, também tem um pouco essa ideia de você vir para ensinar, para mostrar, né, trocar esses saberes, mas mostrar como é que se faz um prato diferenciado, como servir esse prato, e também para a criançada ou para jovens de ensino médio, também pensar o quanto o fazer a sua comida hoje também é necessário provocar. A gente vem percebendo em alguns projetos que a gente faz na cozinha, experimentar o que muitos jovens não estão sabendo cozinhar. Parece bobo, mas assim, de realmente entender o que cozinhar tem muito a ver com história, com química, né? Com uma experiência de familiar, né? De você estar ali cozinhando para alguém, tem uma relação de afeto. Então a gente está entendendo que a cozinha é uma grande plataforma pedagógica que está ajudando a criançada e os jovens a também a trocarem saberes ali, né? Com seus colegas. Então essa ideia de socializar. Então, assim, o convite aos proponentes vamos pensar nesse patrimônio alimentar, né? O que na sua família tem de história potente? Como é que você hoje está utilizando essas receitas na sua família ou, enfim, na sua comunidade? E também essa ideia de trocar isso com as pessoas, pensar uma comida sustentável, uma comida que venha de uma produção, né, da nossa região.
e que seja saudável. Acho que essa é uma grande questão que o Instituto de Ondir vem pautando muito nos seus projetos. Perfeito. Inscrições já abertas vão até 20 de julho, não é, Carla? Exatamente, é um mês, né? Nós abrimos agora dia 20 de junho, vai até o dia 20 de julho. Quem tiver dúvidas, né, é exclusivamente pelo nosso site, pode entrar no site, mas é por e-mail, edital@meia.org.br. Tá bem, perfeito. Só para a gente ainda também trazer ao público, não é? Para quem quiser visitar o prédio do Memorial, aberto de quarta a domingo e também feriados, não é? Exato, exatamente, de quarta a domingo, feriados, das 9 horas da manhã às 17 horas da tarde, para ver a exposição de longa duração focada na história da agricultura brasileira, da região que a gente, né, do Noroeste, e a parte externa, né, que a gente fala que somos o MEA é um centro cultural dedicado para a agricultura brasileira que também tem 64 metros quadrados e tem uma parte externa, onde as pessoas podem ter um momento de lazer. Essa parte externa, ela fica aberta de terça a domingo, das 8 da manhã às 22 horas. Então, assim, as famílias, as pessoas podem visitar o memorial e ainda poder fazer um piquenique, né? A criançada tem pracinha para brincar, dá para trazer bicicleta, é um lugar seguro. Então, é um convite para um bom domingo, e agora que está esse friozinho, vim comer à tarde uma bergamota no gramado. Tá faltando a minha visita aí. Quando eu for aí visitar os familiares na região, vou dar um pulo aí em Horizontina. Por favor, vai ser uma honra recebê-lo. Que legal. Vai ser com certeza um passeio bem bacana. Tá bem, então, inscrições abertas para o edital Sabores da Terra, promovido pelo Memorial da Evolução Agrícola do município de Horizontina, não é? Que é aí uma região, não é? Horizontina, Santa Rosa, toda essa região, um importante polo metal mecânico direcionado à produção, à fabricação de maquinário agrícola. Mais de 60% desses equipamentos utilizados nas lavouras brasileiras saem efetivamente desta região. Carla Borba, coordenadora do Programa Educativo, Cultural e Socioambiental do MEA, muito obrigado pela participação aqui conosco na Rádio Guaíba. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima, um grande abraço. Um abraço. E assim vamos chegando ao fim de mais uma edição do Guaíba Agro, no oferecimento do Senar RS. Força para o agro, força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, tá com crédito Banrisul, soluções com ótimas taxas. Acesse o site e confira. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente na íntegra, acesse o nosso canal Guaíba Agro no Spotify, YouTube, Deezer e Amazon Music. A gente se reencontra nesta terça-feira em 2 horários, às 5 da manhã e às 11h30 da noite, abrindo e fechando a programação de jornalismo aqui da Guaíba. Até amanhã, um grande abraço e uma ótima semana. Você ouviu Guaíba Agro.